Então, irmãos e irmãs, nossa palestra hoje, ou nosso diálogo consciencial, como a gente gosta de chamar aqui no Celuz, o tema é: sempre existe o momento da escolha, da nossa escolha. E aí pode morar uma profunda reestruturação das nossas vidas. Então, uma pergunta que a gente poderia fazer é: quão complicada está a nossa vida? Quão difícil está o nosso dia a dia? Em que área que está difícil? E a importância das nossas escolhas diárias, das tomadas de decisão, os efeitos que a nossa vida vai ter aí no nosso destino de forma mais ampla, né? Aí uma perguntinha para a gente começar aqui com uma introspecção, esse diálogo consciencial já de início. A maior parte do tempo, do dia de vocês, da vida de vocês, vamos pegar o micro, o dia, e vamos pegar o macro, a vida. A maior parte do tempo de vocês estão preocupados, com medo, com alguma ansiedade, com medo do amanhã, preocupado com os problemas, ou a maior parte da sua vida você está vivendo, se exaltando, enfim, estando ali com prazer no dia a dia de viver, acorda assim, mas nossa, um dia novo, muitas coisas para fazer, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que me faz feliz. Como é que está a nossa vida? Se a gente colocar na balança a nossa vida até hoje, cada um na sua cronologia, como é que isso está? A maior parte do tempo da sua vida foi bem aproveitada? Ou a maior parte do seu tempo foi medo, confusão, distrações que não levam a lugar nenhum? Para a gente começar a entrar nesse momento da nossa escolha e como isso interfere no nosso dia a dia. Qual o propósito da dor e do sofrimento? A gente tem propósito? A dor e o sofrimento? Tem, mas tem muita gente que está sofrendo só para sofrer. Aí não vale a pena. Não vale a pena. Nada do que a gente faça só por fazer vale a pena. E a começar até pelas passagens, pela experiência da dor e do sofrimento. Olha, se eu passei por um processo de dor, se eu passei por um processo de sofrimento, e isso não me fez melhor em nada, eu tenho que revisar a minha forma de lidar com os acontecimentos da vida. Porque cada problema que eu passo, eu tenho que estar mais forte, principalmente para esse mesmo problema. Mas o que tem acontecido? As nossas escolhas, como a gente não está fazendo escolha, a gente está sendo escolhido pelas circunstâncias da vida, então a gente não está tendo o nosso estado de presença ali centrado, então as coisas nos escolhem. E quando as coisas nos escolhem, elas nos dominam. E aí quando elas nos dominam, eu não posso falar que eu tenho uma vida, eu posso falar que eu estou existindo. Porque ter vida pressupõe algum nível de controle, de domínio, sabendo que a gente não pode controlar tudo. Mas a gente pode controlar o quê? As nossas reações em relação ao processo de dor e sofrimento. E aí que vem o aprendizado. Eu gosto muito de usar sempre esse exemplo. Quem frequenta a Casa Celuz aqui, está sempre com a gente, vai me ouvir falando hora ou outra desse exemplo. É aquela história do primeiro namoro, que eu duvido Teodoro quem nunca sentiu uma apaixonite. Sabe? Que olhou assim para um príncipe, uma princesa e falou assim: alma gêmea da minha alma. Só que é alma gêmea ou é alma gemada? Alma gêmea ou alma algemada? Entendeu? Que estão confundindo, né? Minha alma gêmea, né? Não, minha filha, você está algemando a pessoa em você, ou você está se algemando a ela. Porque a alma gêmea, gente, tem um processo de amor muito puro, de sintonia muito puro, de bem-estar de estar junto. Eu costumo dizer que a alma gêmea não é só a cara metade, não. A alma gêmea é aquela pessoa que você encontra na sua vida, que estando com ela você faz tudo melhor. E sem ela você não seria tão bom quanto você poderia ser com essa pessoa ao seu lado. Isso é o verdadeiro sentido de alma gêmea para mim, né? Então, se eu vi aquela pessoa ali, tá, me apaixonei, meu príncipe e minha princesa, né? Eu vi no ônibus, indo pro trabalho, fazendo estágio, contando a história minha, né? Aí, tava indo ali pro estágio, 16 anos de idade, eu olhei e falei: meu Deus do céu, tô apaixonado. Aí já dormia, né? A semana dormia. Aí tudo bem, a gente passa pela frustração, não é? Às vezes consegue namorar com a pessoa, consegue construir uma história, e às vezes não. Aí o que a gente fala? Minha vida acabou. Porque você é o ar que eu respiro. Então agora eu não posso mais respirar sem você. Você é a minha vida, o sentido da minha vida era você. Sem você eu não posso viver mais. A gente não faz isso? Até aparecer a segunda alma gêmea. Aí aparece a segunda alma gêmea. Aí a gente tem o processo, às vezes tem que separar novamente, são ciclos. Às vezes são ciclos mais longos, às vezes são ciclos para uma vida inteira. Isso é cada um do seu destino. Mas o que eu estou querendo trazer essa comparação? A gente passa pela primeira frustração do namoro, é uma dor horrível. Parece que vai morrer. A gente passa pela segunda frustração de relacionamento, a gente sofre do mesmo jeito. Aí você para e analisa: opa, peraí, eu não tinha que ter aprendido alguma coisa. Não é não sentir nada, não é não sofrer,
mas é lidar melhor com isso. Aí eu vou pro terceiro relacionamento por 4, tem gente que já foi casado 20 vezes. Aí é caro, né, gente? Mas enfim, eu passo pelo mesmo processo diversas vezes e eu saio cada vez pior, cada vez com mais medo, cada vez com mais pavor, cada vez com mais desesperança. Ou seja, eu não estou aprendendo o que eu preciso aprender. Se eu não estou aprendendo o que eu preciso aprender, eu reprovo. Quem reprova, sai do ciclo ou repete o ciclo? Repete o ciclo. Então a gente precisa parar. Tô chorando ali, dor de cotovelo. Quem gosta daquelas musiquinhas, dor de cotovelo, ponha. Chore, mas vai pensando. Chore, primeiro extravasar, limpar a alma. Depois deixa esse ciclo de tristeza passar. Dê um ponto final, porque a gente precisa dar um ponto final. Agora chega. Agora eu vou sacudir e deixa eu analisar meu relacionamento. Não, ainda não dou conta não. Tá bom, você dá algum tempo aí. Nada de sair do relacionamento pro próximo. Isso não dá certo. Isso não dá certo, gente. Né? Em raras exceções. Então, qual é o propósito da dor e do sofrimento? A vida, ela é didática. E nós escolhemos aprender pela dor. Porque ou a gente aprende de forma consciente, de forma amorosa, ou a gente aprende pela dor. Ora, o que eu já aprendi, o que eu já tenho condição de lidar, eu vou sentir a dor, eu vou sofrer, mas eu vou botar um ponto final e vou seguir meu caminho. Eu vou pegar a energia da frustração, vou canalizar e vou botar em coisas que vão me fazer bem. E não entrar na energia da frustração, me abraçar com ela e viver com ela eternamente. Sabe? Não, não é. A gente tem que dar um ponto final. Isso é maturidade, isso é sabedoria. Nós já passamos por coisas muito piores. Espero que tenha sido em outras existências, que nessa já esteja mais leve. Mas se a gente não aprender, o ciclo se repete. É da lei, gente. É da lei. Se alguém tem dificuldade no relacionamento, tenha consciência que você tem algo, você tem que aprender a se relacionar. E não é se relacionar com o outro, é se relacionar com você mesmo. Com você mesmo. A partir do momento que você aprende a se relacionar consigo mesmo, suas emoções, sua mente, seus pensamentos, você começa a se relacionar melhor com o outro. Inclusive nas transições, nos finais de ciclos. E por que tem que existir a dor e o sofrimento, gente? Deus é sábio, porque senão a gente ia entrar no comodismo e ninguém ia fazer nada. Ia fazer? Não ia, a gente não ia. Deus sabe o que faz. Agora a questão é a gente não contestar a lógica de Deus, a gente aceitar a lógica de Deus e tentar entender o que a gente precisa aprender. Pararmos de buscar caminhos exteriores para resolver a nossa vida, porque o mundo ele não é perfeito. Então eu preciso me refazer interiormente, para que eu consiga lidar com esse mundo imperfeito da forma mais perfeita que eu consigo lidar. Entende que a gente quer mudar o mundo? A gente não vai conseguir mudar o mundo, a gente não vai mudar as pessoas. O que a gente pode mudar é as nossas reações, né? A nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de viver o mundo. E aí a gente começa a tomar as decisões corretas, as decisões mais acertadas. Porque a gente está agora embasado na experiência. A gente está basado num movimento, no exercício de consciência que a gente fez nessa caminhada. Mas se nós nos colocarmos no centro de todo o sofrimento, da dor, das doenças, então todos os nossos esforços de nossa mente serão para tentar escapar desse sofrimento, dessa doença, seja física, emocional ou espiritual. E isso é se conectar cada vez mais. Tem uma grande sábia, o nome espiritual dela é Gangadi, ela é uma norte-americana. Quem quiser procurar Gangadi, com G mesmo, né? 2 Gs, Gangadi. E ela fala muito dessa fuga incessante que a gente tem de escapar de tudo o tempo inteiro. A gente tem tanto medo da tristeza que a gente tenta escapar da tristeza. E ela fala que quando a gente tenta escapar, é como se a gente corresse para cima dessas emoções ruins. Porque tentar escapar, tentar fugir, aí me lembra aquela música, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É como se a gente estivesse no movimento em torno da coisa e esse tentar fugir, de não lidar, de não encarar, de não olhar para a coisa, para compreender a coisa e ressignificar a experiência, essa fuga incessante, ela gera mais sofrimento do que o próprio acontecimento. Então, se tem uma coisa que me causa tristeza e eu vivesse isso, e eu deixasse o ciclo da tristeza fazer o trabalho dela no meu corpo, na minha mente, nas minhas emoções, e eu falasse, agora chega e deixa eu seguir meu destino, seria muito menos doloroso do que ficar tentando fugir, porque gera o quê? Ansiedade por um lado e depressão por outro lado. Então, tentar fugir, gente, não é a solução. A gente precisa encarar de frente. Qual a nossa dificuldade, qual a nossa fraqueza, qual a nossa limitação. Depois eu identifico as minhas forças, as minhas potências, e eu projeto essas forças nessas fraquezas.
E aí eu vou ressignificando as minhas experiências. Não é aquela história de que fui frustrado no relacionamento, nunca mais quero me relacionar com ninguém. É ou não é o que a gente tem feito? Ou pior, fiquei com uma pessoa, não deu certo, agora eu vou pegar e todo mundo. Não quero mais nada sério com ninguém não. Olha os extremos, é isso que a gente tem feito no dia a dia. E ainda quer ser feliz. Não tem como. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Mas como sair de tudo isso? Parando, gente. A gente precisa parar para fazer esse exame de consciência. Para ver, olha, eu já passei por isso. Quando a gente fica fazendo esse tipo de comparação com o que a gente já passou e até com o que outros estão passando, eu falo, a gente não está querendo dizer que a nossa dor não tem relevância, não é importante, porque dor dói, né? A dor de uma criança que caiu de uma bicicleta e machucou o joelhinho, para ela, é a pior dor da vida dela. E a gente, quando a gente está em algum tratamento, em alguma situação difícil, que precisa de um tratamento, seja espiritual, seja da terra, é a nossa maior dor naquele momento. Mas quando a gente compara com outras dores no mundo, isso dá uma sacudida na gente, isso é para nos ajudar. Não é para dizer que a nossa dor não importa, é para falar assim, caramba, eu estou passando por isso, mas, graças a Deus, eu tenho saúde, eu tenho amparo, eu tenho uma casa para buscar, porque tem pessoas que não estão tendo condição nem de buscar ajuda. Eu converso isso muito com os médicos, né? Eu assim, gente, eu era muito reclamando, não mentir não. Tenho minhas reclamações, mas estou tentando mudar, mas eu reclamava demais. E aí eu comecei a fazer um trabalho na estrutural, quando ainda era lixão, vocês devem lembrar, né? Que era um fedor horrível, lá hoje já é uma cidade, mas na época era uma invasão mesmo, lixão, tudo nos barracos, velho. E quando eu cheguei lá, eu já tomei o primeiro choque de realidade, né? Já me fez pensar sobre as minhas reclamações, né? Eu chegava em casa, não tinha um pãozinho, não queria sair para comprar, eu queria o pão na bandeja. Eu queria chegar, eu queria que o povo fosse levar pãozinho assado para mim, né? Coisa de criança revoltada, né, com a vida, que não me sentia parte do mundo, a gente nessas coisas no início, na mediunidade, aflorando. Mas o que eu estou querendo dizer? Quando a gente dá esse choque de realidade, isso ajuda a gente a ter um pouco mais de consciência sobre as coisas que a gente tem. E dá um pouquinho mais de valor. Então, assim, gente, se estiver reclamando demais, faça essa autoanálise. Vá no asilo, vá no hospital, vá num trabalho voluntário, assim, numa cidade bem necessitada, que aí a gente vai ver o que realmente é problema. Sabe o que realmente é problema? Quando as pessoas não têm instrumentos para sair daquela situação. Isso é problema. O resto é só reclamação. E a gente reclama demais. A gente realmente, algumas vezes, a gente não tem problemas tão sérios. Por quê? Essa questão da reclamação. A reclamação, a gente reclama, isso vai dando um peso, a coisa vai ficando maior do que parece ser, como a Ganga te falou. A gente sofre mais do que o que poderia ser, ou o que pode ser, do que realmente não está sendo. Às vezes o problema não existe e a gente já está sofrendo. Antecipadamente. Às vezes nem acontece e a gente já sofreu ali meses, com medo de tudo aquilo acontecer. Plasmando, materializando aquilo na nossa vida. Então a gente sofre mais na mente do que propriamente pelas situações que estão acontecendo. Então a gente precisa parar, parar de tentar ficar fugindo de tudo, ter o medo, pavor de sentir tristeza, ter o medo, pavor de ficar só, começar a analisar isso, buscar ajuda sim, ajuda profissional da terra, se for necessário, mas também espiritual. Não tem como a gente negligenciar a parte espiritual, até porque depressão, ansiedade são coisas da alma, e os médicos ainda não conseguem tratar. O que eles fazem? Dopam a pessoa. Faz parte. E os remédios precisam ser tomados, mas a gente precisa buscar um terapeuta, uma casa mesmo, que a gente confie para ter o auxílio. A grande proposta que a gente quer fazer com essa palestra aqui para vocês, com esse diálogo consciencial: apenas pare de ficar procurando o tempo todo por alguma coisa externa ou por alguém para te salvar de você mesmo. Essa é a proposta dessa palestra de hoje, para a gente parar de ficar procurando a nossa salvação fora.